Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao programefácil.com.br. Nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso, ao nosso módulo de HTML5. Na última videoaula nós entendemos um pouco da introdução sobre o HTML5 e a importância dessa linguagem. E nessa aula nós vamos começar a entrar um pouco mais em detalhes. Vamos começar a desmiuçar as partes do HTML5 que são mais importantes, tá ok? E nessa aula nós vamos falar sobre o cabeçalho, sobre o head de um documento HTML. A gente vai usar como referência o Mozilla Developer Network, que tem uma boa parte da documentação em português, tá ok? Nem tudo está em português ainda, mas se você quiser contribuir, inclusive, você pode contribuir ajudando a fazer a introdução a tradução da documentação, tá ok? Então a gente vai utilizar esse guia, essa documentação como padrão nas nossas aulas. Eu até pensei em utilizar o W3C, mas acabei optando por usar o MDM, tá ok? Aqui embaixo vocês vão, primeiramente aqui na página vocês vão encontrar uma breve introdução e aqui alguns guias, algumas documentações, uma que é introdutória, uma que é referência dos elementos, referência dos atributos e o guia completo HTML, tá ok? Então aqui no guia de referência de elemento, eu vou abrir aqui, ele vai trazer, leva a gente para cá, para essa página, que é como se fosse um índice de todos os atributos, tá ok? Então aqui tem todos os atributos HTML que podem ser utilizados. Aqui ele fala se o atributo foi removido, está sendo removido, se ele ainda está sendo testado, ou se ele não tem nenhum desses íconezinhos, ele é um atributo que está ativo, está funcionando plenamente na linguagem, tá ok? Bom, nessa aula a gente vai entender um pouco mais sobre o head. A tag head, se eu dar um Ctrl F aqui, ó, a tag head está aqui. A tag head ela define o cabeçalho de um documento HTML. Como a gente viu na outra aula, o cabeçalho, a estrutura de documento HTML é o cabeçalho, né? Dentro de um corpo HTML, nessa tag HTML que inicia e fecha aqui, a gente tem o body e o head no topo da página. O body é a única parte que é realmente visualizada no navegador, ou seja, tudo isso que está aqui nessa parte branca é o body, o corpo do documento, e aqui o head, que é o cabeçalho do documento. E é sobre o head que a gente vai falar um pouco mais. Bom, então o head é uma tag utilizada para você conversar com o navegador, para você passar informações para o navegador que não precisam ser mostradas no documento, mas que são de extrema relevância. Tá ok? Se você consulta aqui a documentação do HTML, você vai ver as 2, 3, 4, 5, 6 principais tags que vão dentro do head. Ok? A tag base, você define a URL base do seu documento. Então você pode, através dessa URL, definir, através dessa tag, definir a URL do seu documento. E depois você pode estar fazendo consultando essa em tempo real, em tempo de execução, qual é a URL que está setada através do document.base URI. A gente vai ver isso quando a gente vai fazendo o nosso curso de JavaScript. A gente vai aprender como acessar todas as tags de um documento HTML através de JavaScript. E a tag base, você pode estar recuperando a URL do seu documento através de um código JavaScript. Tá ok? A próxima é a própria tag head, né, que é a tag que delimita o seu cabeçalho, tá ok? Então ela é uma tag comum com abre e fecha, tem uma tag de abertura, uma tag de fechamento. Ela delimita o cabeçalho do documento. A tag link é uma tag utilizada para você incluir recursos dentro do seu documento, tá ok? Como aqui, por exemplo, eles estão incluindo um documento CSS, tá ok? Tá falando aqui que é um documento do tipo style sheet, que é uma folha de estilo. Você pode ter múltiplas tags links dentro do mesmo documento, diferentemente da tag base, que você só pode ter uma dentro do mesmo documento. A tag link você pode ter várias e você pode estar incluindo vários recursos dentro do mesmo documento HTML. A próxima tag importante é a tag meta. Então a tag meta é uma tag utilizada para você passar meta informações
para o seu navegador. Inclusive os mecanismos de busca se valem muito dessa tag meta. É nessa tag que você informa uma série de informações realmente relevantes para o funcionamento da página, como por exemplo o charset. Vamos fazer deixa eu exemplificar. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, um acento na minha página e mandar abrir, você vai ver aqui que ele não conseguiu lidar com isso, tá ok? Então o navegador não sabe qual que é o tipo de charset que ele precisa utilizar para interpretar o seu código HTML. Então o charset é uma informação importante que você passa para o navegador através do seu através da tag meta, tá ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver se ele tem algum exemplo. Aqui, ó, a tag charset. Ela também vai dentro do cabeçalho. Eu vou salvar aqui e vou atualizar a página lá. Olha, eu atualizei, eu passei uma informação nova para o navegador. Se eu fizer uma inspeção de elemento, abrir o código fonte aqui, ó, vocês vão ver que agora está aqui, ó, meta charset, o TF8. Então, o TF8 é o padrão de codificação utilizado, que eu quero que seja utilizado dentro do meu documento. Então, eu posso utilizar vários outros tipos de padrão de codificação. Por exemplo, para exibir caracteres chineses, né, caracteres orientais, ou escrever da esquerda para a direita, como tem alguns idiomas que escrevem da esquerda para a direita, alguns idiomas que não têm o alfabeto que a gente utiliza de 26 letras e acento circunflexo, tio e etc. Utiliza de outros caracteres, então você tem que falar para o navegador utilizar um outro que não seja o TF8. Então, o TF8 é o que sabe compreender o nosso alfabeto. Então, você precisa informar para o navegador qual é o tipo de charset que você quer utilizar dentro de cada documento. Você passa isso dentro da tag head, tá ok? Se a gente abrir, por exemplo, aqui o site do Programe Fácil, vocês vão ver que tem algumas outras informações que você pode estar passando que não são apenas o charset ou não são apenas informações relativas ao documento em si. Podem dizer, por exemplo, sobre o CEO da página. Se eu der um Ctrl aqui e ver quais foram os charsets que eu utilizei aqui, quais foram as tag metas, na verdade, que eu utilizei, além do TF8, eu usei, por exemplo, aqui, ó, tag autor, o dicionário de palavras para indexação no Google. Eu coloquei uma meta descrição, que eu falo um pouco, poucas palavras, eu falo um pouco o que é o site, de que ele se trata, ou o viewport, que é para compatibilidade com dispositivos móveis e tudo mais. Então você pode passar uma série de informações dentro da tag head, dentro do cabeçalho do seu documento, que vão ser úteis para, por exemplo, o Google ou Yahoo, Bing, etc. Então essas informações, essas meta-informações são de extrema relevância e você faz isso dentro do seu cabeçalho, tá ok? Outra tag importante que a gente tem aqui é a tag style. A tag style é uma tag utilizada para você inserir código não HTML dentro do seu documento. Por exemplo, se eu defino aqui a tag style e falo que ela vai ser text do tipo text CSS, eu estou inserindo um pedaço de código CSS dentro do meu documento, por exemplo. Vou identar direitinho aqui. E se eu visualizar isso aqui agora, olha, então ele pegou a cor de todo o texto que estiver dentro do body e transformou em vermelho. Então isso aqui é um código CSS. Então, se isso é um documento HTML, não faz sentido eu estar escrevendo CSS aqui dentro, a menos que eu especifique onde começa, onde termina e que tipo de texto diferente que eu estou escrevendo. Isso aqui serve também para JavaScript, então eu posso usar essa mesma tag style para eu estar inserindo código JavaScript dentro do documento. Ok? Então é para isso que ela serve, para você estar fazendo inserção de código de outras linguagens, nesse caso é apenas CSS e JavaScript, dentro de um documento HTML.
E a última tag, e não menos importante, também muito importante para o SEO, é a tag title. A tag title define o que vai aparecer aqui na aba do navegador, ela define um título para sua página. Se a gente inspecionar mesmo essa página aqui do MSDM, a gente vai ver aqui a tag title, ó, que ele definiu, né, provavelmente foi dinâmico, mas ele definiu aqui um texto para ser exibido no título da página. Então o Google também utiliza da leitura dessa tag title para estar ranqueando e decidindo quais são as palavras-chave do seu site. A gente ainda vai ter aqui dentro desse módulo de HTML um módulo sobre SEO, onde a gente vai entrar em bastante detalhe sobre SEO, que é justamente isso, otimização do seu site para mecanismo de busca. Vou ensinar vocês a utilizar algumas ferramentas para otimizar, para estar sempre fazendo verificação no site de vocês sobre SEO. A gente também vai ter um módulo sobre web semântica, um submódulo dentro desse capítulo de HTML5 sobre web semântica, onde a gente vai aprender a escrever HTML semântico, ou seja, HTML que não só estrutura o site, mas que conversa com os mecanismos de busca, o que é extremamente importante. Então, web semântica vai ser um capítulo aqui dentro desse módulo muito importante. E o módulo talvez mais importante, onde a gente vai aplicar todo esse conteúdo, onde a gente vai desenvolver um site 100% em HTML, só usando HTML, e tentando aplicar todo o conteúdo que a gente está vendo. Então a gente vai fazer um site prático, uma página prática, toda com HTML5. E aí vocês vão ver que a página vai ficar sem estilos, sem cores, porque não é função do HTML, isso é função do CSS. O nosso próximo módulo é CSS. A gente vai aprender os conceitos da CSS e aí a gente vem e aplica os conhecimentos de CSS em cima do documento que a gente vai criar nesse módulo de HTML5. Tá ok? E aí, no outro módulo, a gente vê JavaScript, a gente aprende a criar comportamentos, criar validações, efeitos no site usando JavaScript dentro dessa mesma página. E aí a gente vai construindo o documento dentro do curso, utilizando os conhecimentos aprendidos e aprendendo a como interligá-los, a como utilizar todas essas tecnologias juntas e somando forças para você estar construindo produtos de qualidade. Ok? Então essa justamente é o objetivo do curso, você estar sabendo interligar as tecnologias e a utilizá-las em prol de chegar em produtos realmente bons, tá ok? Bom, então a aula de hoje foi isso, a gente aprendeu sobre a tag HEAD, a importância da tag HEAD. Claro que não tem como a gente entrar em detalhes em todos os atributos, porque a documentação é extensa, a gente ficaria aqui horas para ver só, por exemplo, só meta. Só a tag meta a gente ficaria aqui 2, 3 horas falando sobre a tag meta. Então é mesmo para que a gente conheça, saiba o que existe, saiba para que precisa, e na hora que a gente estiver trabalhando, que a gente falar, não, agora é o momento de eu usar, e a gente vem e entra mais a fundo nos capítulos que são que a gente estiver vendo no momento, a gente vem e mergulha mais profundamente em cada uma dessas tags, tá ok? Bom, lembrando que todos os códigos serão disponibilizados juntamente com o curso, tá ok? Então tudo isso que a gente está fazendo aqui vai ser disponibilizado. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá ok? Bom, então por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais.